Graça e paz. Bom dia. Aleluia. Vamos começar o nosso período de culto. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor Jesus. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um domingo. Senhor, te agradecer, ó Pai, por mais um dia, Senhor, em tua casa, reunido, Senhor, com os meus irmãos, ó Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, e poder te adorar. Poder entoar louvores a ti, Senhor, sermos edificados pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua graça que se estendeu sobre nós nessa manhã. Pela tua misericórdia, Senhor, que também se estendeu sobre nós nessa manhã, Deus. E é por isso, Pai, que nós queremos, Senhor, continuar te adorando. Senhor, continuar bendizendo o teu santo nome. Ó Deus, sinta-se à vontade no nosso meio. Senhor, realiza, Senhor, prodígios e maravilhas, ó Pai. Senhor, realiza milagres no nosso meio, ó Deus. Porque, Senhor, nós viemos aqui com um único intuito, ó Pai, em te adorar, em te servir, ó Deus. Senhor, sinta-se à vontade. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre nós. E é isso que nós queremos te dizer nessa manhã, Deus. Sinta-se à vontade no nosso meio. Aleluia. Se isso é verdade no seu coração, aplauda ao Senhor, querido. Aleluia.
Tu és nossa melhor canção. Sim, tu és nossa melhor canção. Tu és nossa melhor canção. Declare, querido. Tu és nossa melhor canção. Tu és nossa melhor canção. Tu és nossa melhor, nossa melhor, nossa melhor. Tu és nossa melhor canção. Tu és meu tudo, minha própria vida. Tu
você veio fazer aqui. Somos teus ministros, Deus. Somos seus. Nós te pertencemos, ó Deus. Te pertencemos, Senhor. Oh, querido, nós pertencemos a um Pai. Oh, aleluia. Mais uma vez te adorando em espírito e em verdade. Obrigado pela poderosa obra que tu tens feito em nossas vidas. Não temos como pagar, Pai, como também não temos como dimensionar, mas temos como agradecer, meu Pai, e entregar-se o nosso coração, ó Pai, para que o Senhor possa cada dia mais fazer morada e fazer, meu Pai, a tua vontade, porque somos o teu templo, somos a tua casa, Senhor, e queremos, meu Pai, cada dia mais que o Senhor reine em nós, Senhor. Por isso, meu Pai, esta canção que nós declaramos a Ti, ó Deus, não são apenas palavras, meu Pai, mas é realmente uma oração que fazemos, Senhor. Nós queremos, meu Pai, que o fogo do Teu Espírito, nós queremos, meu Pai, que a glória do Senhor seja, meu Pai, abundante em nós, Senhor. Seja, meu Pai, constante em nós. Só os que querem, levante a mão nesta manhã. Aleluia. Só os que querem, diga ao Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Nós queremos, meu Pai, a mesma alegria. Nós queremos, meu Pai, o mesmo fogo. Nós queremos a mesma glória, Senhor. Meu Pai, Senhor, naquele dia que nos rendemos a Ti, Senhor, e Tu vieste, meu Pai, morar em nós, meu Pai, com Teu Espírito, com a Tua glória, com o Teu poder, com o Teu fogo. Erga as Tuas mãos nesta manhã e peça ao Senhor, faz de novo, Senhor, diga-me forte, aleluia. Peça ao Senhor nesta manhã. O Teu povo clama a Ti mais uma vez, mais uma vez. O Teu povo aplauda ao Senhor nesta manhã. Somos o Teu templo, Pai, a Tua morada permanente. Exaltado seja o Teu nome, aleluia. Tome teu assento, querido. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz para os irmãos, amém. Que alegria estar aqui, que ambiente maravilhoso, que ambiente propício para que o Senhor possa se manifestar com a sua glória, com o seu poder em nós, entre nós e através de nós, amém? Graças a Deus por isso. Nós estamos alegres porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome dEle, amém? E nós queremos conhecer você que nos dará a honra da sua presença pela primeira vez. Se é a tua primeira vez neste lugar, quero te conhecer. Faça um sinalzinho com a sua mão assim. Nós temos um jovem ali do lado do nosso amado Rolinho, amém? Graças a Deus pela sua vida. Se você já tem igreja, glória a Deus por isso. Se você não tem igreja, já achou. Amém? Fique à vontade.
e é um prazer ter você aqui conosco. Amém, queridos? Amados, nós vamos dar continuidade ao nosso tempo de culto e louvor ao Senhor, mas também quero apresentar o meu amigo pastor Felipe, da Conceição. Fique de pé, é conhecido de todos nós, amém? E nos dá a honra também da sua presença nesta manhã. Vai estar ministrando daqui a alguns minutos, e é com muita alegria que nós recebemos este servo de Deus que tem sido um instrumento de bênção, onde Deus tem colocado ele para falar de experiências que ele tem vivenciado na prática, mas também experiências que ele tem tido com pessoas, que têm pensado no suicídio. Ele trabalha com um projeto, o Amparo Pleno em Cristo, é uma escuta telefônica, e sempre à disposição ali para ouvir pessoas que estão precisando falar, porque é necessário falar, Então, Deus tem dado esse projeto para ele. Ele vai falar um pouco do projeto, embora os irmãos já conheçam o pastor Felipe, um pouco do trabalho que ele faz, mas no momento que ele estiver aqui, ele também vai falar um pouco mais para aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem pouco, conhecerem mais, tá bom? Queridos, nós vamos então ministrar as ofertas. Eu peço por gentileza que abra a Bíblia, ou melhor, que projete por gentileza um texto muito conhecido, mas no momento que nós estávamos louvando ao Senhor, eu resolvi abrir e rapidamente encontrar aqui tantas coisas valiosas, mas eu quero destacar duas coisas apenas. No primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29, enquanto está sendo projetado aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia também, não tem problema. Nós sabemos aqui, pode trocar de microfone? Eu não sei o que está acontecendo com esse. Amém. Nós encontramos aqui nesse capítulo 29 do primeiro livro dos Crônicas, nós encontramos aqui Davi ali ofertando e comunicando ao povo a necessidade para ofertar para a construção do templo. Templo este que ele não estaria fazendo parte da construção, mas sim o seu filho na liderança, Salomão. Mas ele então se prontifica a ofertar, mas também ele traz um certo entusiasmo para aqueles que estariam com o coração também para ofertar naquela obra. Eu quero destacar duas coisas muito importantes nesse texto. Eu vou ler alguns versículos só para destacar a primeira coisa. A outra a gente já vai olhar, já vai encontrar. A primeira que eu quero falar, que a gente não precisa aqui ficar lendo para mostrar, é que a oferta que estava sendo dada da parte de Davi, e que também foi dada da parte do povo, era uma oferta com qualidade. Amém? Era uma oferta com qualidade. Eu quero só ler o versículo 2. Diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. A primeira coisa que eu quero destacar, nós poderíamos ler aqui todo o capítulo 29 e entender ainda mais sobre a qualidade da oferta, mas o versículo 2 já nos mostra, é a primeira coisa que eu quero falar, a qualidade da oferta. Só que é muito importante nós atentarmos para uma outra coisa que o texto repete, se eu não me engano, umas 5 vezes, que foi a voluntariedade. A oferta que estava sendo entregue ali era uma oferta de qualidade, mas não era uma oferta imposta. Davi não estava impondo ao povo para contribuir, e nem estava dando porque
o seu coração estava mandando, mas a sua consciência estava pesada porque era muito. Não, havia algo muito importante que eu quero falar com vocês nesta manhã, é a voluntariedade. O versículo de número 5, é o primeiro versículo que nós vamos encontrar, dizendo aqui sobre voluntariedade. Ouro para os objetos de ouro, e prata para o objeto de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, que está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Ele pergunta. A palavra liberalmente ali, em outra versão, na minha versão, está falando voluntariamente. Quem tem o desejo no coração de voluntariamente entregar ao Senhor? Eu quero ler porque no versículo de número 6 volta a falar sobre esta palavra. Talvez aqui esteja liberalidade. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Amém? Versículo de número 9. Vamos encontrar esta palavra novamente. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Para a gente avançar, não vou ler todo o versículo de número 9, versículo de número 14, por favor. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente? Versículo de número 17. Só no versículo de número 17 nós vamos encontrar duas vezes a palavra voluntariamente ou voluntário. Vamos lá? Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que dá sinceridade te agrada, e que dá sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Aleluia. Duas coisas que nós encontramos neste texto: a qualidade da oferta e o quanto aquela oferta era dada voluntariamente. Não havia barganha. Você tem que dar para você receber. Você tem que fazer prova para que você possa ver Deus te abençoando. Davi não usou desse artifício. Davi simplesmente falou: eu vou dar do melhor que eu tenho, mas vou dar voluntariamente. E se vocês quiserem fazer da mesma forma, façam. Dê de boa qualidade a oferta, mas dê voluntariamente. São duas lições que nós aprendemos neste texto, e são duas lições que precisamos levar para a nossa vida. O que você pode dar de melhor ao Senhor, mas no seu coração a espontaneidade, a voluntariedade, a generosidade, se há, são dois elementos importantes para que a nossa oferta, primeiro, seja bênção para aquilo que estamos ofertando, e outra coisa, seja agradável ao Senhor. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Recebeu mais essa porção, mais esse ensinamento? Então fique de pé neste momento. Nós vamos ofertar ao Senhor e vamos agradecer a Deus, porque no nosso coração existe o desejo sempre de entregar o melhor, uma oferta com qualidade, mas não falta nunca voluntariedade. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida desta igreja, pela vida desses irmãos. Temos contemplado, meu Pai, no dia a dia com esta igreja, irmãos que estão, Senhor, também vivendo este princípio que nós destacamos aqui neste texto. Irmãos que têm dado o melhor que eles têm. Eles não estão dando tudo, eles estão dando, meu Pai, o melhor. Senhor, eles também estão entendendo que esta oferta deve ser voluntária. Ninguém precisa constranger ninguém. Ninguém precisa ficar trazendo aqui um motivo para ofertar. Ninguém precisa ficar falando aqui, ó Pai, a necessidade que existe. Senhor,
meu Pai, mas nós estamos aqui com esta consciência, porque não estamos dando para o homem, não estamos dando para a instituição. Nós, quando, meu Pai, entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa contribuição, estamos entregando, meu Pai, para aquele que é dono de tudo e de todas as coisas. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que tem entendido, meu Pai, a importância de dar uma boa oferta, mas, meu Pai, de ofertar voluntariamente. Obrigado, Senhor, que nunca falte esta alegria no nosso coração, que nunca falte essa liberalidade, que nunca falte, meu Pai, Senhor, espontaneidade na vida, meu Pai, de nenhum de nós. Nós te glorificamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Entregar ao Senhor, entrega com alegria. És meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. 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 Aleluia. Ainda em tempo, vamos orar e agradecer a Deus, porque conseguimos trazer alguns litros de leite que serão destinados para o asilo recolhimento Betel. Amém? Quando nós passarmos por esse tempo da pandemia, eu quero levar a igreja para conhecer as vovós que nós temos aqui, bem aqui próximo, aqui no Rocha, tá? Então, quando passar esse período da pandemia e tivermos uma certa liberdade, nós estaremos indo lá. Não podemos levar toda a igreja, mas vamos levar cada mês um pouco de pessoas lá, para que a gente possa conhecer essas vovós. Quero agradecer aos pais também que puderam comprar, né, um sachêzinho de gelatina, porque as nossas vovós também vão comer gelatina depois do almoço. Amém? As nossas crianças foram inseridas também. O nosso irmão Roberto, ele trouxe essa ideia: pastor, será que a gente também pode inserir as crianças nesta doação ali para as vovós? Eu falei, claro. Eu vou pedir um sachêzinho de gelatina que não fica pesado para os pais, já que os pais vão levar 1 litro de leite. Eu falei, boa ideia, meu irmão, né? As nossas crianças aqui as nossas crianças vão aprender desde pequeno como é ser realmente alguém que serve ao Senhor. Nós não podemos fazer distinção das nossas crianças, tá? Precisamos entender que elas devem estar inseridas em tudo, na oração, na evangelização, no estudo da palavra, no culto ao Senhor, inclusive também agir com generosidade, como temos feito ali com as nossas vovós no recolhimento Betel. Quando não, com as pessoas que estão no centro de recuperação, os dependentes químicos, as nossas crianças sempre estarão fazendo parte, tá bom? Então, papai e mamãe também, muito obrigado. Vamos orar e agradecer. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de contribuirmos ali, Senhor, com, ó Pai, o recolhimento Betel. Obrigado pela vida dessas vovós. O Senhor tem abençoado a vida delas e tem nos usado também como instrumento de bênçãos, Pai, para levar ali, Senhor, o pouco, mas, meu Pai, Senhor, nós estamos levando voluntariamente, com alegria, e cremos, meu Pai, que o Senhor vai abençoar e vai demonstrar mais uma vez o teu amor para com aquelas senhoras, meu Pai, com o gesto desta igreja. Obrigado pela vida de cada família, Senhor, que tem contribuído, cada irmão, cada criança também, Pai, que agora está inserida, Senhor, também, meu Pai, neste projeto de ajudar na ação social. Muito obrigado. Aqueles também que não puderam contribuir desta vez, que o Senhor possa, Senhor, abrir, meu Pai, Senhor, a porta, dar condição para que na próxima todos nós possamos ali, Senhor, servir com alegria, meu Pai, a essa instituição, Senhor, que muito tem abençoado a vida dessas senhoras, meu Pai, naquele lugar. Nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Eu te peço para que você sente aplaudindo ao Senhor nesta hora. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ouvir o pastor Felipe. Ele vai ministrar a palavra agora. Amém? Já está melhor? Bom, tá? Esse tá bom, você vai pegar esse.
Som. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Já começou falhando, hein? Glória a Deus. Amém. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Minha esposa hoje não conseguiu me acompanhar, porque a gente está no Setembro Amarelo, então a agenda fica um pouquinho bem pesada, né? Mas a gente vai viajar. Pastor, vai para onde? Nova Iguaçu. Logo ali. E a gente vai ter que sair um pouquinho mais cedo, porque o culto lá é às 6h30, e aí fica um pouco puxado, né? Mas glória a Deus por isso. Eu estou muito alegre de estar aqui com os irmãos, né? Revendo o rosto de cada um de vocês. Pastor Marcelo e pastora Gláucia são bênção na nossa vida, né? A gente não cansa de falar isso, né? E glória a Jesus. Essa semana teve um membro dessa igreja que me abençoou. Esse corte bonito na minha culpa aqui, né? Ele não gosta que eu fale isso não, mas eu vou falar, ele é meu cabeleireiro. Ele fala assim, que cabeleireiro? Eu sou barbeiro, pastor. Mas, Moívo, né? E segunda foi o dia do barbeiro. A gente marcou sem querer, querendo, né? Mas glória a Deus por isso. Amados, nós temos, pela graça de Deus, desenvolvido um ministério, né? De missão aos enlutados e prevenção ao suicídio, né? A gente trabalha como capelão pela Convenção Batista Carioca. Desde 2014 eu atuo nesse ministério, mas como capelão desde 2015. A partir de 2015 eu comecei a estudar suicidologia, né? É um termo pouco conhecido, mas é a respeito do fenômeno suicídio, né? Um fenômeno complexo, porém é real, né? As pessoas às vezes vivem numa negação, achando que não existe esse tipo de morte, isso é algo que não acontece, mas infelizmente acontece. Porém, o suicídio é uma morte evitável, tem como se evitar esse tipo de morte. Eu atendi prevenção ao suicídio na UERJ, atendi num posto que funciona no centro da cidade, o posto do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma ONG humanitária que trabalha com apoio emocional para prevenção ao suicídio, está entre as ONGs mais antigas aqui do nosso país. 188, que é o telefone do CVV, está entre, se não for o telefone mais tocado, né, do nosso país, se eu não me engano, só perde para o Big Brother Brasil. E aí, a partir do CVV, eu fiz a releitura do trabalho deles e a gente, pela graça de Deus, criou o APC, que é o Amparo Pleno em Cristo, lá no Seminário Betel. Fiz uma releitura a partir da abordagem, eles usam uma abordagem humanista, mas eu fiz uma releitura através da logoterapia, que é uma abordagem espiritual, né? Em 2019 eu passei por depressão, né? Os irmãos já conhecem o contexto da minha demanda. Graças a Deus eu fui curado, estou curado, permaneço curado, sobrevivi, né? Adorando, como diz aquele louvor. Em 2019 Deus abriu as portas das escolas públicas e privadas para a gente falar sobre prevenção ao suicídio. E quantos relatos de jovens, de adolescentes, né, a respeito dessa demanda. Quantos pais despreparados, né, falando que depressão é falta de Deus, que depressão é mimimice, é palhaçada, e infelizmente muitos jovens e adolescentes pensando em suicídio, né? E não somente no suicídio, mas também tendo, né, a atitude da automutilação, né, que são coisas diferentes. Muitas vezes o jovem utiliza a automutilação para aliviar a angústia interna, né? Até para evitar de cometer suicídio. É um pouco mais complexo do que parece, né? A automutilação nem sempre é uma ideação suicida, é um alívio para que não venha a ação suicida. 2020, pandemia, as escolas fecharam, achei que não teríamos oportunidade, né, de falar sobre prevenção ao suicídio, mas Deus abriu as portas da Marinha do Brasil, e nós temos falado desde o ano passado nos contextos militares, né, nos quartéis, a respeito da prevenção ao suicídio. Quinta-feira agora eu estive na Marinha do Brasil, numa ilha lá por lado de São Gonçalo. Quinta-feira agora eu vou estar novamente na Marinha, daqui 2 semanas vou estar novamente. E Deus abriu as portas do contexto militar para nós falarmos de prevenção ao suicídio. E esse ano Deus nos concedeu uma surpresa boa, né? Deus abriu as portas de um contexto espírita para a gente falar sobre prevenção ao suicídio. Um rapaz, né, entrou em contato comigo e falou: recebi indicação de você para falar sobre prevenção ao suicídio para o nosso grupo espírita. Eu falei: sou capelão evangélico, sou pastor evangélico.
falo sobre suicidologia sem problemas nenhum, mas eu tenho um dogma, eu tenho uma doutrina, eu tenho uma religião. Posso falar de suicidologia sem entrar nessa questão, nesses pormenores, tranquilamente. Aí ele falou, eu queria que você falasse a partir do livro Memórias de um Suicida, que é um livro que, segundo a doutrina espírita, é um livro psicografado. Eu falei, a partir desse livro eu não posso falar porque eu não creio em reencarnação, né? E se eu for falar sobre esse livro, eu vou falar que é um espírito imundo. Então acho que vai gerar mais confusão do que prevenção. Ele falou, até melhor você não falar não. É melhor. E aí eu falei, não, então fala sobre só suicidologia, mas a gente quer ouvir você como pastor. A gente quer ouvir você a partir do seu dogma cristão. Eu falei, ok. E aí fizemos a live lá com eles, né? Foi uma live de 50 minutinhos, né? E falamos da prevenção, falamos da suicidologia, mas chegou um momento que a gente falou de Jesus, literalmente, né? A gente falou sobre o caminho do esperançar. E falamos que o caminho do esperançar para o Carl Roger, que é humanista, é o tornar-se pessoa, né? É não olhar o ser humano como um animal, como uma besta, uma bestialização do ser humano, mas é o tornar-se pessoa. O caminho do esperançar para o psicólogo Jung, né? É a individuação, é você deixar as sombras, né, do passado e você aprender a se tornar um indivíduo. O caminho do esperançar para o Paulo Freire, o pedagogo, né? É você deixar a opressão social, né? A pedagogia do oprimido, né? Você ir a partir do aprendizado, você se esperançando, né? Esperançar não é você esperar. Esperançar é você tentar de forma diferente, é você ir por outros caminhos ainda não tentados, né? Mas é você prosseguir e deixando a opressão. E eu falei, mas eu, Felipe, eu creio num esperançar diferente. O esperançar que eu creio está dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O esperançar que eu conheço é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que falou que eu preciso nascer de novo, que eu preciso deixar o velho homem, que eu preciso trazer à minha lembrança aquilo que traz esperança, que Cristo em nós é esperança da glória. Essa foi a conclusão da palestra com eles, né? Então nós louvamos ao nome do Senhor, porque nós estamos aqui para a glória dele, para a louvor dele e para o engrandecimento do nome de Jesus Cristo. Hoje o nosso tema proposto, né, é aprendendo prevenção ao suicídio através do discipulado de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso referencial. Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia num texto bem conhecido, João 16:33. E vou te convidar a ficar de pé. Eu sou um ex-assembleano, e na Assembleia de Deus tem que ficar de pé em reverência à palavra de Deus. O pastor Marcelo também é um ex-assembleano, então, em reverência à palavra de Deus, e glória a Deus por isso, porque os bons costumes têm que ser preservados. João 16:33, meus irmãos. Foi projetado aqui, né? Vou ler primeiro na minha versão, depois nós vamos ler todos juntos na versão aqui projetada, ok? Quem encontrou diz amém? Amém. Não vou nem perguntar quem não encontrou, porque aqui o pastor é fera na Bíblia. Glória a Jesus. Minha versão é Almeida, século 21, e diz assim: Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Vamos ler todos juntos no 3, hein? 3. Não, volta. É que o ensaio não ficou bom. Vamos lá. 3. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Louvamos o teu nome, Pai. Tua palavra é poderosa para fazer em nós além do que pedimos ou pensamos, Pai. É o alimento para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida, Pai. Nós dependemos da manifestação do Teu Espírito, da ação dele em nós e através de nós, da expressão dele através da Tua voz, Pai. Queremos sair daqui conscientes do nosso dever, mas acima de tudo, Pai amado, inspirados, motivados, avivados pela ação do Senhor, Pai amado. Tenha liberdade de falar através, Pai amado, deste Teu servo, conforme apraz e agrada ao Teu coração. Que o coração do meu irmão e da minha irmã possa ser um solo fértil, Pai. Tua semente sendo semeada possa dar muitos frutos, Pai, para a glória e honra do Teu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém e amém. Podem sentar, queridos.
Amados, os evangelistas da Bíblia, eles vão ter propostas diferentes nos seus escritos e grupos específicos para apresentar o Evangelho, que eles assim foram inspirados ou soprados pelo Espírito Santo para assim comunicarem a verdade de Deus e principalmente a respeito da pessoa de Cristo. Mateus, a gente entende que escreveu para o grupo dos judeus e usa uma linguagem religiosa, uma linguagem a qual aquele grupo iria entender bem o que Mateus estava tentando comunicar. Marcos, o menor dos evangelhos, foi escrito provavelmente para os romanos, porque era um contexto urbano, de muita correria, onde havia uma necessidade de facilitação do tempo de leitura e de comunicação. Lucas, o médico amado, o melhor dos gregos do Novo Testamento, usa uma linguagem mais rebuscada. Ele apresenta um evangelho para o contexto grego, filosófico. João, o amigo mais chegado que um irmão, o discípulo que inclinava sua cabeça ao ombro do Cristo para ouvir mais próximo as palavras do Mestre. Ele está num contexto complicado. As religiões de mistério, as religiões místicas, estão ganhando força naquele contexto. A pessoa de Jesus está sendo deformada pelo gnosticismo. Estão falando que Jesus é somente um espírito, ou Jesus é somente um homem comum. João tem como proposta teológica ou de ensino comunicar quem é Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus gracioso, amigo que é amor. Só que naquele contexto de perseguição quanto aos cristãos, começou a acontecer um movimento estranho. No primeiro momento, os cristãos eram mortos porque o vizinho comunicou que ele era cristão, que professava a fé cristã, e aí ele era levado ao imperador para passar pelo martírio, para morrer, porque professava a fé em Cristo e não negava a sua convicção no Senhor. Porém, chega um momento que alguns cristãos começaram a enxergar o martírio ou a morte como algo desejável. E aí, quando o vizinho não acusava, eles se autoacusavam para serem mortos pelos romanos. Que coisa perigosa. Nesse capítulo, João vai expressar esse texto dizendo: eu tenho-vos dito estas coisas, para que me tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai apresentar a fala do mestre. Porém, no versículo de número 2 desse mesmo capítulo, ele vai apontar algo muito importante para a prevenção ao suicídio. Ele vai dizer: muitos estão levando vocês à morte, achando que através disso estão prestando um culto a Deus. Só que o que João vai apresentar para a gente? João vai apresentar a consciência de que a morte não glorifica um Deus vivo. Não glorifica. Não. Deus é vida. O convite é para a vida eterna. O Evangelho é graça para viver eternamente com Deus. A morte não é culto a Deus. Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. A morte não é celebração ao Deus da vida. Então, quantos, infelizmente, têm enxergado o suicídio como um meio de salvação? Quantos têm enxergado a morte como uma forma de escape das
demandas da vida, dos problemas da existência. Só que João vai apresentar: aqueles que apresentam vocês à morte, acham que através da morte Deus está sendo cultuado. E nesse contexto que nós vivemos, quantos convites à morte têm acontecido? A depressão te convida à morte. O excesso de trabalho te esgota, o burnout, e te convida à morte. O ativismo religioso te exausta e te convida à morte. Os problemas financeiros, econômicos, a pandemia, as crises no lar, as crises conjugais, os problemas com as crianças, te gera um desgaste e te convida à morte. Só que a palavra de Deus diz uma outra verdade. João vai lembrar de uma outra questão no próprio capítulo. O mundo vai fazer vocês se entristecerem. As situações da vida vai ser um convite à tristeza, um convite às questões, aos questionamentos. Porém, lembre que a sua alegria não está nas situações, a sua alegria está no Deus vivo. É isso que João vai chamar como proposta. Ele vai dizer: existem situações que vão ser um convite para a morte, para o desespero, um convite para a dor, para o sofrimento, mas o que você precisa lembrar é do que Jesus falou: eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflição, por tribulação, por problemas, por sofrimentos, mas tende bom ânimo, não desanime, eu venci o mundo. Eu venci. E aí, dentro dessa introdução do capítulo, nós vamos pensar sobre prevenção ao suicídio. O que esse versículo nos ensina? Sabem a mim? Glória a Deus. O versículo nos ensina princípios de prevenção ao suicídio. São dados seguros, não atualizados, da Organização Mundial da Saúde. A cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio no mundo, a cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo, a cada 45 minutos ocorre uma morte por suicídio aqui no Brasil. Obrigado, querido. As pessoas questionam falando: mas nesse contexto de pandemia, pastor, aumentou as mortes por suicídio? Suicidólogos referenciais e respeitados explicam que esse tipo de dado é um dado difícil de se apresentar. Muitas pessoas usam esse tipo de jargão nas redes sociais para promover o seu canal no YouTube, para promover a sua rede social no Instagram, ou de repente a sua página no Facebook, dizendo: aumenta-se os casos de suicídio devido à pandemia. Isso é falácia. Não temos como saber. Não estou falando que aumentou ou que não aumentou. Só estou falando que esse tipo de informação é fake. É para promoção da rede social. Porque quem estuda suicidologia tem muita consciência de não apresentar informações inseguras para um contexto social adoecido. Então, cuidado. Cuidado com aqueles que usam o sofrimento para promover-se. Cuidado com isso. Pessoas que estudam a respeito da prevenção ao suicídio sabem que daqui a uns 2 ou 5 anos, talvez, teremos algumas informações sobre isso. Talvez. Porque o SIM, Sistema de Informação da Mortalidade, ele, a respeito do óbito por suicídio, tem algumas complexidades. Às vezes foi suicídio, mas é informado algum outro tipo de morte, por algumas questões que regem o contexto de
falecimento devido à ideação suicida. O que Jesus vai nos ensinar? Jesus vai dizer assim: tenho-vos dito. Em prevenção ao suicídio, a gente tem um jargão bom que falar é a melhor escolha. Falar sobre prevenção ao suicídio, falar sobre esse tipo de morte, falar sobre esse tipo de ideia, ou seja, falar não gera o pensamento suicida. Ou seja, conversar com as pessoas, conscientizar as pessoas, não gera ideação suicida. A prevenção ao suicídio ela acontece em 3 frentes. Tem a prevenção universal, que é a conscientização da maioria da população, ou de preferência de toda a população. Tem a prevenção seletiva, são os grupos vulneráveis na sociedade. No nosso contexto aqui no Brasil, o grupo mais vulnerável é o grupo dos indígenas, as minorias sociais. E tem a prevenção indicativa, pessoas que já tentaram o suicídio e graças a Deus não morreram por suicídio, ou pessoas que perderam alguém devido a esse tipo de morte, que estão em luto devido ao falecimento de alguém por suicídio. Essas pessoas precisam de cuidados. Jesus vai nos ensinar sobre a prevenção dentro desse contexto e vai dizer: eu tenho-vos dito. Ou seja, eu não omiti informações para vocês. Eu dialoguei com vocês, eu ensinei vocês, eu caminhei com vocês, eu conversei com vocês, eu me relacionei com vocês. E aí a gente entende que, infelizmente, o que as famílias têm desaprendido, o que infelizmente a religião também tem desaprendido, é se relacionar com pessoas. Emile Durkheim, sociólogo, escreve um livro chamado Suicídio. E ele fala que existem 2 redes principais de prevenção ao suicídio: rede doméstica, família, religião. Família e religião. Uma família saudável e uma religião saudável são fatores de prevenção ao suicídio. Por quê? Porque a ideia de família e de religião é um ambiente de relacionamentos, é um ambiente de diálogo, é um ambiente terapêutico para as pessoas. Então, quando Jesus vai conscientizar, dizendo: eu tenho vos dito, eu tenho participado da vida de vocês, eu tenho interagido com vocês. E aí, 2020, antes do Setembro Amarelo, eu assisti uma palestra da ABESP, Associação Brasileira de Estudo sobre Prevenção ao Suicídio, sobre a geração do quarto. Geração que morre no quarto ao lado e os pais não estão prestando atenção. Os pais não têm vos dito isso. Os pais não interagem, não se relacionam. A família está perto, mas está longe. A família está próxima, mas está distante. Porque não tem diálogo, não tem conversação. A palavra de Deus é um convite a sermos família e sermos igreja. Sermos uma religião saudável e uma família sadia. Princípio de prevenção ao suicídio: relacionamento saudável. Quando você se relaciona de forma saudável na sua casa, quando você se relaciona de forma saudável na sua igreja, na sua religião, você está prevenindo o suicídio, não só o seu, mas o dos seus irmãos também. Porque no momento de provação, as pessoas vão ter alguém a quem recorrer. Provérbios 17:17. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia, nasce o irmão. Então, o primeiro princípio para você: se relacione com as pessoas. Se relacione com as pessoas. Tenha amigos. Tenha pessoas para você se abrir e para também se abrir com o seu coração. Segundo princípio: eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. Em psicologia
teoria junguiana, de Jung, é falado a respeito da pessoa que idealiza o suicídio como se ela tivesse um Deus potencializador da dor. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz com que as pessoas desejem a morte? Que Deus é esse que faz com que as pessoas aumentem angústia e sofrimento? Não é o Deus bíblico. Não é o Deus bíblico. Não é o Deus bíblico. Segundo o livro Suicídio e Alma, esse Deus oculto é o Deus que reina no coração de cada ser humano. Pode ser a avareza, pode ser o orgulho, a soberba, pode ser o Deus da vaidade, pode ser o Deus do materialismo, o apego às questões financeiras, econômicas. Pode ser o seu partido político, que é o teu Deus que está no teu coração. Pode ser a sua religião, de repente. Quem é que reina no teu coração? Jesus vai falar: você vai ter paz em mim. Em mim. Em mim. E a Bíblia relata 6 mortes por suicídio. Primeiro caso, Juízes, filho de Gideão, Abimeleque. Depois que Gideão morre, está em Juízes 9. Abimeleque mata seus irmãos, e Abimeleque era filho de Gideão com a concubina. Ele mata seus irmãos para se tornar o rei. Aí ele é ferido de morte por uma mulher. E para não ser conhecido como o homem que morreu por causa de uma mulher, ele pede para matarem ele. Sabe o que reinava no coração dele? Talvez o machismo. Homem não pede ajuda. Homem não chora. Homem suporta a dor. Eu tenho que proteger a minha reputação. É melhor se matar do que confessar a fraqueza. O Deus que reinava no coração de Abimeleque provavelmente era o machismo. Então, para os homens aqui da igreja, será que esse machismo, esse sentimento de autossuficiência, não está te fazendo se destruir? Destruir o seu lar, destruir as suas relações, destruir a sua vida. E você precisa confessar esse pecado diante de Deus. Senhor, eu sou machista e eu preciso abrir mão desse machismo, de me achar melhor do que a minha esposa, de me achar melhor e não pedir ajuda. A pessoa mais importante na minha cura da depressão se chama Fabiana, minha esposa, que me ajudou, que me acolheu, que me abraçou, que me amou mesmo sem eu conseguir me entender amado devido à depressão. Quem é o Deus que está reinando no teu coração? Segunda morte por suicídio na Bíblia é meio conturbada ela, alguns entendem que não foi, outros entendem que foi. É o tal do Sansão. Tinha um chamado, uma vocação, mas começou a negociar o seu chamado, começou a negociar seus valores, e aí se viu num beco sem saída, aonde para sair daquela situação precisou colocar a sua vida em risco. Sabe quais são os 3 sentimentos que pairam no coração de quem está com ideação suicida? Ambivalência, ou seja, eu quero viver, mas ao mesmo tempo quero morrer. Impulsividade, é o tudo ou nada, é o 880. Ou eu estou vivo sem sofrimento, ou eu morro para não sofrer mais. E a rigidez, a emoção está rígida, não consegue enxergar outros meios de saída. Ah, mas o Sansão foi colocado nos heróis da fé. Sim, porque a respeito da salvação das pessoas, é ela e Deus. Não cabe nem a mim nem a você. Deus não se agrada do suicídio. É aquele jargãozinho que a gente fala, né?
Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não se agrada do suicídio. Agora, a respeito daqueles que estão com esse pensamento, a respeito daqueles que infelizmente morreram por esse tipo de ato, não cabe a nós determinarmos a eternidade de ninguém. É a pessoa e Deus. Sansão comete o que a gente chama de suicídio honroso. Em nome da minha honra, eu vou morrer. É relatado o fato de um pastor que foi denunciado por pedofilia. E aí, quando estava chegando ali a polícia na sua casa para o prender, ele comete o suicídio em nome da honra, porque era mais honroso morrer por suicídio do que ser preso por pedofilia. Cuidado. Pecado tem que ser confessado e deixado para que a misericórdia te alcance. A morte não cultua a Deus. O suicídio não é meio de salvação. Não é expiação de pecado pelo suicídio. Expiação de pecado é por meio de Cristo. Não, eu vou me matar para expiar o meu pecado. Não, não é assim que funciona. Expiação de pecado é por meio de Cristo. É graça, favor imerecido. Cura é através da confissão uns aos outros. Sou perdoado quando eu confesso a Deus, mas só sou curado quando eu confesso ao meu irmão. Relacionamento. Quando eu confesso ao meu irmão, aí eu sou curado. Aí eu sou curado. Terceira morte por suicídio na Bíblia é um tal de Saul. Começou a mexer com misticismo, com feitiçaria. Começou a se preocupar demais com a sua autoridade, o seu poder. Ficou com um ciúmezinho de Davi. E aí, à beira da morte, se lançou sobre a espada. Estranho, né? Estranho. Mas não tinha buscado a cartomante para ajudar? Em demonologia, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre a questão dos demônios, eu não vou me aprofundar nessas questões, mas existem demônios minadores de energia de vida, que minam a energia da vida do ser humano, que minam. Eu já atendi gente pensando em suicídio que estava endemoniada. Sim, a gente não pode achar que não tem isso. Tem, irmãos. No dia anterior à live com os espíritas, eu atendi alguém. Por que será? No dia anterior. Por que será? E aí, sabe o que o diabo falou? Falou assim, ó: buscai primeiro o psiquiatra e as demais coisas vão ser acrescentadas. Essa foi a fala. Por que será? Porque o inferno tenta confundir a sua mente como confundiu a mente do tal do Saul. Porque os demônios estão aí para matar. Ou você acha que o suicídio é de Deus? Ou você acha que quando a pessoa se mata, o diabo está, não, poxa, coitado, se matou. Não. Cuidado. Cuidado. Tem demônios que minam a energia da vida, ou desejo por viver. Quarta morte por suicídio na Bíblia. O Aitofel, conselheiro do Davi, virou casaca, se aliançou com Absalão, ou seja, negociou valores, negociou a verdade. E aí, quando o Absalão não seguiu o seu conselho, ficou chateadinho. Sabe o que é isso? Tem gente que tem idade de adulto, mas maturidade de criança. Tem gente que, infelizmente, é Aitofel, é infantil. Qualquer coisinha fica chateadinho. Fica chateadinho.
adolescentes acontecem mortes por suicídio? Por quê? Porque existe uma fragilidade emocional. Existe ainda um desenvolvimento sendo aprendido para que pudesse suportar as questões da vida que vão contrárias ao que você quer. Só que quando nós adultos, que deveríamos ser mais maduros para algumas questões da vida, nos portamos como imaturos, como infantis, chateadinhos, é Aitofel. Absalão não ouviu meu conselho, foi lá e se matou. Que triste. É necessário maturidade também. Amadurecer. Isso é prevenção também ao suicídio. Crescer na graça e no conhecimento. Não ser menino no pensar, no sentir e no agir. Por quê? Deixei para trás as coisas de menino. Agora sou homem feito. As coisas de menino ficaram para trás. Foram deixadas para trás. É tempo de amadurecimento. Aitofel ficou chateadinho e cometeu suicídio. Quinta morte por suicídio na Bíblia é um tal de Zinri, 1 Reis 16. Zinri deu um golpe de estado, assumiu o reinado, e aí quando os inimigos estavam ali invadindo, ele taca fogo no palácio e morre, preso aos bens materiais e à avareza. Por isso não tinha paz. Quem te prende? Quem reina em você te governa. Quem reina em você te governa. Se Jesus reina em mim e em você, Ele governa nossas vidas. Ele triunfou sobre a morte. Mas o Zinri preferiu morrer ao perder o seu reinado. Eu morro com o meu palácio, mas eu não perco o meu reinado. Tacou fogo no palácio e morreu por prisão aos bens materiais. Sexta morte por suicídio, bem conhecida, é o tal do Judas, andando com Jesus, preparado para ser um discípulo. É falado até que dos 12, o mais preparado era ele, fisicamente, materialmente, ou seja, humanamente falando, mas espiritualmente o coração estava longe de Jesus. Entregou à morte quem estava ali para o salvar. Narcisismo religioso. Ele era apaixonado demais por ele e não conseguia olhar para Deus. Devemos ter amor próprio, queridos. Mas se o amor próprio nos afasta de Cristo, cuidado. Se esse amor pelo seu ego é muito grande, isso é narcisismo. E eu vou te explicar a história do Narciso. Narciso recebeu uma beleza, um mito grego. E ele era tão belo que ele se deparou com um lago e ficou contemplando a sua beleza. A tal ponto que ele se afogou no lago e morreu. Narciso se amava tanto que morreu afogado no lago. E é perguntado por que o lago não avisou o Narciso que ele iria morrer. É porque enquanto Narciso contemplava a sua beleza no lago, o lago contemplava a sua beleza nos olhos do Narciso. E aí eu trago uma aplicação para a religião da nossa época. As pessoas querem gerar seres humanos egocêntricos, que o seu ego é o seu Deus. Sabe por quê? Porque a religião gosta também de ser egocêntrica. E aí a gente vê, infelizmente, pessoas egocêntricas que só pensam no seu umbigo, e religiões que só pensam no seu umbigo.
narcisismo do homem, o homem que contempla o seu ego vai morrendo dentro da religião. E a religião, que é o lago, vai se contemplando e se engrandecendo, ao invés de ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus. Para que em mim tenhas paz. Para que em mim tenhas paz. No mundo, passais por aflições. Primeiro princípio, relacionamento. Segundo, propósito em Cristo. Terceiro, vida de verdade. Não é mar de rosas. Tem problemas. Tem coisas na sua vida que não vão acontecer da forma que você quer. De repente você vai passar pela aflição da depressão. Faz parte. Elias passou. De repente você vai passar pela aflição das perdas. Perder bens. Que isso, pastor? Isso é palavra de derrota? Não, é palavra de conscientização. O Cristo que nós cremos suou como gota de sangue no Getsemane. Não é o triunfalista. É o Cristo sofredor, que confiou na vontade do Pai acima da sua. Pode ser que você passe pela aflição de Jó e precise exercitar a paciência. Esperar o tempo de Deus, para o propósito de Deus, que aconteça do modo de Deus, não do seu modo. Faz parte da sua aflição. O que eu faço? Espera. Espera. Não se precipita. Não se precipita. E durante isso, tende bom ânimo. Tende coragem. Segue em frente. Um dia de cada vez. Com calma. Sem pressa. Um passo de cada vez. Tem um cântico, que é falado, respira. Se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Só respira pelo menos. Só respira pelo menos. Só não se mata. Só não morre antes do tempo. Tenha bom ânimo. Tenha coragem para viver. Tenha coragem para prosseguir. Tenha coragem para enfrentar os desafios. Tenha coragem para ouvir os nãos de Deus. Tenha coragem. Tenha bom ânimo. Pessoa que morre por suicídio, na verdade a esperança já morreu dentro do seu coração. A coragem de tentar de novo, de seguir em frente, a coragem de tentar de uma forma diferente. Não estou falando com isso que a pessoa que morreu por suicídio é covarde ou que é corajosa. Isso é uma questão emblemática em suicidologia. A gente não tem como falar isso. Uma vez um bombeiro falou assim: o último ato de coragem é o suicídio. Opa, calma aí, meu irmão. Eu estava palestrando numa escola e ele falando isso. Misericórdia, tá doido? Tá ficando louco? O último ato de coragem é o suicídio. Tá ficando doido. Coragem é encarar a vida. É esperar o tempo de Deus para você morrer. Não o seu tempo. Não antecipa seu encontro com Deus. Se encontra com Ele aqui, cada dia, na sua devocional, no seu culto, no seu momento de leitura bíblica. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti por único Deus e a Teu Filho a quem enviaste. Só que Jesus vai fechar dizendo: eu venci o mundo. A gente relatou 6 mortes por suicídio na Bíblia. Mas tem um caso de prevenção ao suicídio na Bíblia também. Fora outros, mas tem um literalmente falando. Atos 16. Paulo e Silas estavam presos, cantaram a Deus, as portas se abriram, eles tinham a oportunidade de fugir, o carcereiro desesperado iria suicidar-se, está ali bem claro, ele iria cometer suicídio. O que Paulo fez? O que eu faço para ajudar as pessoas para que não cometam suicídio? O que Paulo apresentou? Como Paulo agiu? Primeira coisa que Paulo fez: não te faça essas coisas. Não cometa suicídio, não morra por suicídio. A primeira coisa que Paulo fez foi brecar a ideia suicida. Não faça isso. Não. Suicídio não é algo que agrada a Deus.
Suicídio não é projeto para a sua vida. Morrer por suicídio não vem de Deus. Isso não é o caminho de Deus para a vida. Porque, segundo a palavra de Deus, a morte é salário do pecado. Não é algo que agrada a Deus. A morte de Cristo foi para que o preço fosse pago, para que nós pudéssemos viver em Cristo. Então, a primeira coisa, faça com que as pessoas não morram por suicídio. O que é preciso fazer? Cada caso é um caso. Se é um suicídio em andamento, você tem que evitar que a pessoa morra. Não faça isso. E depois? Depois, uma vez um pastor me ligou lá da região dos Lagos. Pastor Felipe, eu, junto com alguns irmãos da igreja, evitamos que uma pessoa pulasse de uma passarela. O que eu faço agora? Encaminha a pessoa para a família dela. Ela falou que tem muitos problemas na família dela. Encaminha ela para alguém. Ela falou que... Ligou tudo ou só? Ela falou que não quer voltar para a família dela e que ela vai embora sozinha aqui da igreja e que não vai cometer suicídio. Tá bom. Libera ela vai voltar para a passarela e vai pular. Simples. Que isso, pastor? É simples. Encaminha ela para o SAMU 192. Só libera ela para o SAMU. Você não pode deixar essa pessoa que está tentando suicídio sujeita ao ato. Precisa encaminhar ela. Se é para a família, se é para um psicólogo, precisa encaminhar ela. Para quem Paulo encaminhou o carcereiro? Para sua casa. Se o carcereiro tivesse cometido suicídio, aquela família estaria diante de um caixão. Mas aquela família, naquela noite, esteve à mesa, se alegrando. Poderia ser que aquela família estivesse em luto, mas estava alegre. Alegre porque ele não morreu por suicídio. Então, quando alguém vence, seja a depressão, seja a ideação suicida, a gente se alegra. A gente celebra a vida, porque nosso Deus é o Deus da vida. E aí, ao final, o que Paulo fez? Paulo discipulou. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A tua esperança estava no teu trabalho como soldado romano. A tua esperança estava que talvez a sua família iria te indagar por que você perdeu o emprego, por que você está passando por essa dificuldade econômica. Mas em Jesus tem esperança para você e para a sua casa. Crê no Senhor Jesus, tenha esperança em Jesus, e será salvo tu e tua casa. Tenha esperança. Ele venceu o mundo. Ele é a esperança, irmãos. Tem que buscar ajuda médica? Sim. Tem que buscar ajuda psicológica? Com certeza. Tem que buscar ter uma família mais saudável? Sim. Mas precisamos ajudar a pessoa a alimentar a esperança do seu coração. Jesus falou: eu venci o mundo. Eu sou a esperança quando o mundo tenta matar vocês. Quando as situações da vida, desse contexto doentio, aonde enxergam a morte como um culto a Deus, aonde entristecem o ser humano e a sociedade, esse é o capítulo, aonde o mundo se alegra porque vocês estão tristes, aonde o inferno aplaude quando alguém morre por suicídio. Vocês que estão vivos, lembrem, eu venci o mundo, ou seja, eu sou a esperança. É simples, eu sou a esperança. A morte não me cultua. A tristeza, eu não fico aplaudindo ela, porque a minha alegria
é a força de vocês. A minha alegria é força. A alegria do Senhor é força para você buscar ajuda profissional. A alegria do Senhor é força para você buscar tratamento terapêutico. A alegria do Senhor é força para você buscar aconselhamento pastoral, para você buscar discipulado, para você buscar orientação. A alegria do Senhor é força para você sobreviver e viver em Cristo, para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor. Tenho-vos dito essas coisas, para que nem vocês tenham paz. No mundo vão ter aflição, tribulação, porque o mundo aplaude quando você está triste. Mas a alegria do Senhor é a tua força. Tenha bom ânimo. Tenha coragem para viver. Seja encorajado para a vida. Ele venceu. Ele venceu. E em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo suporto todas as coisas. Porque aprendi a viver na fartura, mas também na escassez. Aprendi a viver num tempo de prosperidade, mas também num tempo de adversidade. E vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor, vamos louvar o Senhor. Jesus ensinou sobre vida, irmãos. Sobre vida. Jesus não fantasiou a vida. Jesus não disse que vai ser fácil, não. Disse não. Jesus não disse que é só vitória, também disse não. Mas Jesus também não disse que Deus vai te matar e te ressuscitar, não, porque Deus não é terrorista. Não. Jesus disse, ó, eu tenho vos dito. Eu estou avisando a vocês, meus discípulos. Eu estou deixando vocês bem conscientes. Não vão dizer que eu não avisei. Vocês vão ter paz, mas não é no emprego de vocês. Lá vai ter perseguição. Vocês vão ter paz, mas não vai ser na igreja local. Que isso, pastor? É? Porque lá tem pecador igual você. Igual você, miserável, mas foi agraciado pela salvação e é teu irmão em Cristo. É teu irmão em Cristo. Vocês vão ter paz em mim, em Cristo. No mundo, vocês vão ter aflição, vai ter pandemia, vai ter luto, vai ter desemprego, vai ter dificuldade econômica, vai ter coisas que vocês não esperam. A sociedade vai adoecer, vai acontecer coisa que você vai ficar desesperado. Mas tenha bom ânimo, tenha coragem. Não te mandei eu? Esforça-te. Tenha bom ânimo. Faz aquilo que cabe a você fazer, se esforça. Com pouca força, mas faz conforme as suas forças. E tenha ânimo. Um dia de cada vez. Eu venci o mundo. A esperança não é a última que morre. A nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança está viva. A nossa esperança é uma firme convicção. É uma fé naquilo que a gente não vê, mas espera. A gente espera uma eternidade de vida. Uma eternidade de vida. Vamos louvar ao Senhor, depois nós oramos. Já vai
confiar, Pai, como nós cantamos, Pai. Independente do que estivermos vivendo, Pai. Independente das situações que estivermos enfrentando, Pai. Pai amado, mesmo que as coisas não aconteçam como nós esperamos, mesmo que nós venhamos a projetar, mas a resposta nós sabemos que vem do Senhor, Pai. O Senhor sabe a demanda do meu irmão, da minha irmã. De repente estão enfrentando, Pai amado, uma questão da alma, Pai amado. Uma enfermidade na alma, Pai amado, que está dolorosa, que está angustiante, que o sofrimento está ganhando cada vez mais força, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, dê coragem ao meu irmão e à minha irmã para buscar ajuda, Pai. Pai amado, que possa vencer todo tipo de preconceito, meu Deus amado. Pai amado, de repente são, Pai amado, forças internas, meu Deus amado. De repente são ideias, meu Deus amado, que tentam, Pai amado, atrapalhar a busca por ajuda, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, que todo o paradigma do mal venha cair, Pai amado, nesta manhã, Pai. Que meu irmão, que a minha irmã venha buscar ajuda terapêutica, ajuda, meu Deus, profissional, mas, Pai amado, também ajuda pastoral, Pai. Ajuda espiritual, Pai amado. Vem entender, meu Deus amado, que há uma necessidade de buscar socorro, Pai. E quantas vezes o Senhor apresenta o teu socorro através de vidas, Pai. Pai amado, quantas vezes o Senhor, Pai amado, nos convida, Pai amado, a confessar os nossos pecados uns aos outros, Pai, para que possamos ser curados, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, se existe alguém que está de repente atravessando um luto, Pai, a perda de alguém, Pai amado, nesse contexto pandêmico, e que essa pessoa de repente está indagando, Pai amado, mais do que a saudade, Pai, está indagando que queria estar morto para estar com seu familiar. Mas, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, pelo poder do Teu Evangelho, Pai, que a Tua palavra penetre no mais profundo do ser desta vida, Pai, e venha a consciência de que a morte não cultua ao Teu Deus, ao Senhor dos Exércitos que está conosco. Ele é vida e vida plena. É Deus dos vivos. É Deus vivo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, todo pensamento de morte, todo sentimento e desejo de morrer, Pai, pela graça do Teu Evangelho, Pai, pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, aquele que vive, que reina, não só hoje, mas eternamente, aquele que prometeu estar com cada um de nós todos os dias até a consumação dos séculos, aquele que está presente, porque neste local existe 2 ou 3 e muito mais que estão no nome dele, Pai. Então, Pai amado, por causa de Cristo, Pai amado, todo pensamento limitante, Pai, toda crença, meu Deus amado, de morte, Pai, toda crença do mal, Pai amado, em nome de Jesus, seja vencida pelo poder do Teu Evangelho, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai, pela unção do Senhor que despedaça todo jugo, Pai, todo jugo de morte, todo jugo de escravidão, todo jugo, meu Deus, doentio, meu Deus amado, todo narcisismo do mal, Pai, meu Deus, todo egocentrismo, Pai, todo orgulho de autossuficiência, Pai amado, de se sentir melhor que o outro, de achar que não precisa de ajuda, de achar, meu Deus amado, que é autossuficiente, que a pessoa se basta, Pai. A Tua graça nos basta. É a Tua graça que é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. É nas nossas fraquezas que o Teu poder se aperfeiçoa, Pai. Pega a minha fraqueza, pega a fraqueza do meu irmão, pega a fraqueza da minha irmã e glorifica o nome de Jesus. Oh, meu Deus, triunfa sobre a nossa fraqueza. Glorifica Teu nome nas nossas fraquezas, Pai. Porque quando estamos fracos é que somos fortes, Pai. Fortalece as nossas vidas, Pai. Fortalece o nosso viver, Pai. Queremos ter coragem para enfrentar todo desafio que nos vem, meu Deus amado. Todo desafio que for necessário, Pai. Se for o desafio da depressão, nós queremos enfrentar e ser curados para sermos testemunhos para outros, Pai. Se for o desafio do desemprego, da escassez econômica, nós queremos encarar com coragem, Pai amado, e ao final cantar, meu Deus, um cântico de vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. Se for os desafios do chamado, da vocação, do ministério, os desafios que se apresentarem em nome de Jesus, nós queremos dizer: eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Eis aqui a minha vida, eis aqui a vida do meu irmão, eis aqui a vida da minha irmã, eis-nos aqui,
ajuda a termos coragem. E que a esperança que é Cristo venha à nossa memória todo dia, Pai. Que, Pai amado, a nossa lembrança venha isso, Pai amado, o que traz esperança, Pai. E quando o desespero tentar sufocar, meu Deus, quando a dor tentar imperar, meu Deus amado, nós devemos lembrar que estamos vivos, que a Tua misericórdia se renovou, que grande é a Tua fidelidade, e que diante dos lamentos, das lamentações, meu Deus amado, nós estamos vivos. Nós estamos vivos, Pai. Nós estamos vivos para a glória do Senhor, Pai. Para a Tua glória, para que o Teu nome seja conhecido, Pai. Para que o Senhor, meu Deus amado, venha reinar aqui na terra como reinas no céu, Pai amado. Para que nesta terra, Pai, aonde estiver um crente em Jesus Cristo, Pai, o Teu reino prevaleça, Pai. As portas do inferno recuem, meu Deus amado. O império da morte perca. E o reino da vida triunfe, prossiga, chegue aonde a morte tenta reinar. Chegue nos locais, meu Deus amado, aonde, Pai amado, o inferno achou que ganhou, Pai amado. Nos locais mais eiros, mais dificultosos, meu Deus amado, nas provações mais complicadas mais conturbadas, que meu irmão, que a minha irmã, que eu, que nós, Pai, que somos a igreja do Deus vivo, sejamos, Pai amado, um bálsamo de cura, Pai amado. Sejamos a luz da terra, o sal da terra, a luz do mundo, Pai. E que a esperança do Senhor seja para a Tua glória, para o Teu louvor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mas em Cristo terei paz. Por isso, preciso andar com bom ânimo. Amém. É normal nesse mundo termos aflições, porque estamos nele, estamos passando por ele, sim ou não? Mas graças a Deus nós temos Cristo que traz para nós a paz. Isso exige de nós o quê? Bom ânimo. Nada de desânimo. Amém? Nada de se fechar, nada de ficar retraído. Amém? Tenha bom ânimo, porque estamos neste mundo passando pelas aflições, mas já temos a paz de Cristo dentro de nós. O fruto do Espírito também é paz. Diga assim: eu tenho a paz, porque eu tenho Cristo que enviou o teu Espírito para a minha vida. Glória a Deus. Pastor Felipe, vem aqui. Nós vamos orar pelo Pastor Felipe. Pastor Felipe é um grande amigo que o seminário me deu. É um homem que tem muitos projetos. Nós temos compartilhado, ele tem trazido as ideias que Deus tem dado para ele, os grandes desafios. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Você vai orar para que o Senhor possa continuar dando a ele recursos, todos os recursos necessários. Ele tem projeto pessoal,
na área profissional da sua vida. Ele tem lutado para conquistar. Deus sabe, né? Eu também sei, mas você vai estar orando para que o Senhor continue abrindo as portas para ele, continue dando os recursos necessários para que em todo tempo ele possa ser um canal de Deus, aonde Deus deseja falar e alcançar vidas. Tá bom? Pai, obrigado pela vida do meu amigo pastor Felipe. Obrigado pela grande e poderosa obra que tu tens feito na vida dele. Obrigado pela sua esposa Fabiana, que tem sido, ó Pai, tão especial na vida dele, como ele testemunhou, e eu tenho acompanhado esses amigos, irmãos, e tenho, meu Pai, visto, Senhor, o quanto, Senhor, eles têm lutado em diversas áreas da vida, mas o Senhor tem garantido teus filhos. Senhor, tu tens trazido para eles a paz que excede todo entendimento, e tens, Senhor, ajudado eles nesse tempo difícil, ó Deus, mas que o Senhor possa continuar abrindo as portas, enviando os recursos, ó Pai, e principalmente animando os teus filhos, para que possam continuar, meu Pai, firmes e constantes. Senhor, tu conheces os desejos do coração deles, os planos pessoais, os planos, meu Pai, na área profissional, Senhor, na área, meu Pai, de família. Senhor, tu conheces todos os desejos dos teus filhos. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa, Senhor, no teu tempo, ó Pai, acrescentar aos teus filhos aquilo que faz parte do teu propósito para a vida deles. Senhor, enquanto, meu Pai, as coisas não se materializam, Senhor, tu possas continuar sendo, meu Pai, a alegria deles. Senhor, meu Pai, mesmo quando o Senhor der aquilo que o coração deles tem pedido, que o Senhor continue sendo, meu Pai, a prioridade. Senhor, a alegria principal na vida deles. Senhor, nós oramos e como igreja, nós queremos, meu Pai, pedir ao Senhor que continue cuidando, continue abençoando e abrindo as portas, meu Pai, para o pastor Felipe, o ministério que tu tens dado a ele, Senhor, projeto Amparo Pleno em Cristo e tantas outras coisas mais. Senhor, possa continuar, meu Pai, prosperando e dando vitória a ele. A igreja aplauda o Senhor Jesus em nome de Senhor Jesus. Nome sua, né? Você pode colocar o ar-condicionado assim em cima dele, ele vai suar do mesmo jeito. Queridos, semana que vem, às 9 horas, nós estaremos aqui na nossa GO, que é a Assembleia Geral Ordinária. Estaremos aqui recebendo os novos membros, você que veio membrar conosco depois que nós fizemos a Assembleia de Fundação, tá? Se você veio membrar depois da Assembleia de Fundação dessa igreja, é necessário que você esteja aqui semana que vem às 9 horas, vamos receber vocês como novos membros, tá? E logo após nós estaremos dando continuidade à Assembleia, tá? E apresentando o relatório financeiro do mês de janeiro até o mês de junho, tá bom? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu final de domingo e a semana que já iniciou hoje. Pai, muito obrigado por esta manhã tão proveitosa, por este maná, Senhor, que tu deste para nós nesta manhã. Que privilégio nós recebemos aqui o pastor Felipe, ó Deus, meu Pai, para com o canal aqui falar conosco, Senhor, como tu ministraste os nossos corações, como nós recebemos, como vamos, meu Pai, ruminar esta palavra, Senhor, graças a Deus que está gravado, Senhor, aqueles que estarão ouvindo, Senhor, em algum momento que talvez não conseguiram vir, meu Pai, a esta reunião presencial, mas, meu Pai, que o teu Espírito possa ministrar no coração, na medida que cada pessoa for ouvir, ó Pai, for, meu Pai, assistir, ó Deus, o Senhor possa ministrar poderosamente também, e aqueles que também estarão novamente ouvindo, meu Pai, com mais cuidado, buscando os detalhes desta palavra, Senhor, que tu possas novamente falar, meu Pai, de forma poderosa. Muito obrigado. Eu quero pedir uma semana de bênção para a vida de cada pessoa aqui, cada família aqui representada. Eu te peço, Senhor, uma semana de bênção e de vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vida do Senhor. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus.